Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou começar aqui dizendo: benditos sejam os personagens mais desconhecidos do universo de super-heróis ou de heróis, seja da Marvel, seja da DC, seja da Dark Horse, de quem vocês quiserem. Benditos sejam esses personagens, ou personagens que começaram há pouco tempo. Não é o caso do nosso amigo aqui não, tá? Esse personagem aqui já é um personagem até um pouco antigo. Mas, graças a personagens como esse, que não tem aquele apelo comercial, aquela exigência de ter material novo todo mês nas bancas, de preferência 3, 4 revistas, como é o caso, logicamente, da DC do Batman, na Marvel do Homem-Aranha, que são os dois expoentes, né, das duas editoras, mas que com isso não são capazes de produzir histórias realmente memoráveis, histórias inesquecíveis, né? Histórias que tenham realmente uma sustentação boa, histórias que você lê e quando você termina você sente um prazer de relembrar o que você leu e você vai ter prazer de ler de novo diversas vezes, tal. A maior parte do material que é produzido mensalmente é um material muito fraco, muito raso, com raríssimas exceções. É claro que existem exceções, né? Eu vou citar aqui o caso da fase do Batman do Tom King, né? Na série mensal. Foi uma fase muito boa, memorável. Mas a grande maioria é uma bobagem danada. O que salva as editoras normalmente são aquelas minisséries, né? Aquelas séries fechadas, compactas, que geralmente têm histórias um pouco melhores. Mas, ainda assim, presos a um editor que não permite que se faça grandes coisas com personagens clássicos, personagens poderosos, personagens que têm um grande apelo, né? Que é exatamente o caso. Eu citei aqui o Homem-Aranha, posso citar também o Wolverine, na DC eu posso citar o Batman, posso citar o Super-Homem, a Mulher Maravilha, que são personagens icônicos. Então eles têm digamos assim, uma censura muito grande de grandes transformações ou coisas que repercutem muito, né? Muito bem. O alvo humano não é esse caso, felizmente, e o alvo humano é um personagem extremamente interessante mesmo, e que muita gente vai deixar passar, exatamente porque não é o Batman, não é o Super-Homem, não é um X-Men, não é a Liga da Justiça, né? Então a pessoa não, eu tenho que ter o meu foco, a minha economia, né? Porque não dá para comprar tudo que sai nas bancas. Claro que sim, eu entendo perfeitamente isso. Só que eu, pessoalmente, faço a opção no sentido contrário. Eu prefiro deixar de lado esses grandões, esses poderosos, esses famosões, porque as histórias deles são extremamente rasas, extremamente bobocas, e invisto nesses personagens e nessas histórias mais alternativas, tá? E o alvo humano, desde que eu conheci ele há pouco tempo, eu me interessei pelo personagem e fui pesquisar histórias anteriores dele. Eu li, já tem um vídeo no nosso canal, em que eu falo da última minissérie do Alvo Humano, escrita exatamente pelo Tom King. É uma série assim espetacular, foi publicada em 2 volumes, ano passado, se eu não me engano foi 2024, ou 23 ou 24. Uma série muito boa, que se você tiver a oportunidade de ler, leia. Mas o que eu estou falando aqui agora é desse lançamento recente da Panini, o Alvo Humano, em que ela recupera as histórias mais antigas do personagem. O personagem, a história, uma minissérie de 1999 e outra minissérie de 2002. Tá. Eu estou com essas 2 edições aqui, por quê? Porque essa edição aqui é uma edição bem antiga. Deixa eu até ver essa edição aqui, qual é a data dela aqui de cabeça, eu não lembro. Essa edição aqui é de 2006, tá? 2006, a editora Ópera Gráfica Editora, ela publicou o Alvo Humano, a minissérie de 1999, tá? A minissérie em 4 partes de 1999. Foi publicada
num volume capa dura também, mas um pouco menor do que o novo da Panini, e só contém a minissérie de 1999. Eu até relutei em comprar esse volume a partir do momento que esse volume traz de novo essa história aqui de 1999, do Peter Milligan e do Edwin Bilikovich. Bilikovich, esse nome é difícil, gente, desculpa, tá? Bilikovich, o Peter Milligan e o Edwin Bilikovich, que é um artista que inclusive faleceu tragicamente um pouco depois de ter escrito, de ter desenhado essa história. Uma arte muito bacana, uma arte muito competente a dele. Ele infelizmente descobriu um tumor cerebral e veio a falecer um pouco depois. Então, eu já tinha essa edição que eu relutei um pouquinho em comprar essa, mas fiz muito bem em comprar essa e indico a vocês. Se por acaso você já leu essa minissérie de 99, você vai gostar muitíssimo de ter essa edição aqui, apesar da repetição. Não é apenas porque o volume é um pouco maior, né? A página é um pouco maior. Não, não é por isso não. É porque contém aqui uma outra minissérie, tá? Escrito pelo brilhante Peter Milligan, Homem-Animal Hellblazer, e desenhado pelos aclamados Edwin Bilikovich, aliás eu estava lendo errado ali, é Bilikovich, de Star Wars e Último Comando, e Javier Pulido, que faz a segunda minissérie, tá? A primeira minissérie aqui reúne Human Target de 1999, que é essa história que já tem aqui, e Human Target Final Cut, que é de 2002. Na verdade, essas duas séries escritas pelo mesmo Peter Milligan são interligadas. E ele deixa um gancho, uma coisa sem resposta na primeira minissérie que só vai ser respondida na segunda minissérie. Então esse volume aqui, na verdade, deixou um vazio, deixou um assunto sem resposta. E não me consta que a Ópera Gráfica tenha publicado um segundo volume, tá? Eu não conheço. Se vocês conhecerem, coloquem nos comentários, tá? Eu não vou me deter a mostrar essa edição aqui, porque ela já não está nem mais disponível, já é bem mais difícil de você encontrar. Mas pode até ser que você se interesse e tal. Aqui tá algumas explicações. É uma edição até bacaninha por causa desses contextos que ela traz algumas explicações a mais aqui, né? Mas é uma edição menor, com bom acabamento, até não vou desmerecer o trabalho da Ópera Gráfica, acho que foi um trabalho bem legal. Aqui também tem alguns comentários, é uma ediçãozinha caprichosa, mas já é uma edição que foi publicada em 2006 e é bem difícil de você encontrar, tá? Então, o que nós temos agora, para quem quiser conhecer o Alvo Humano e quem quiser investir numa história realmente de mistério, com muito suspense, com muitas reviravoltas, o Alvo Humano é perfeito para você. Você não tem preocupação do universo super-heróis? Você gosta de uma história pela história? Isso aqui é perfeito. O Alvo Humano é o Christopher Chance, que é um cara que é capaz de personificar qualquer pessoa com absoluta perfeição. A origem dele nunca foi assim muito explicada, não existe uma história contando a origem, a infância, a juventude dele, não existe. Tanto é que esse fato, dessa capacidade dele de se adaptar, é totalmente explicada de uma forma teatral, ou seja, ele usa de maquiagem, ele usa de vários artifícios, né? De máscaras, aquela coisa toda, nesse trabalho que ele faz para assumir a identidade de outras pessoas. Normalmente, ele é contratado para assumir a identidade de alguém que está sob ameaça de morte. Por isso, o nome, o codinome, né? Alvo Humano. Alvo Humano porque ele assume o papel de alguém que está prestes a morrer. Só que ele é um cara que tem um bom treinamento, é um cara que tem uma capacidade física acima da média, manuseia muito bem armas, é um cara bem dotado, bem treinado, né? E com uma inteligência também superior. E, logicamente, como tem que ter sempre para um bom personagem, existem outras facetas do personagem. Uma delas é que ele sofre muito com essa transformação, porque ele é muito mais do que um ator.
ele assume o papel da outra pessoa de uma maneira muito mais intensa, muito mais absurda, muito mais exagerada, e isso interfere na personalidade dele. Então ele sofre dessa dicotomia que quando ele sai do personagem, ele continua sob o efeito do personagem. E com o tempo, depois de ter assumido diversos personagens, ele começa a se sentir como se não fosse mais ninguém. A identidade original dele vai sucumbindo às outras que ele vai assumindo, tá? Aqui nesse preâmbulo da Panini, eu achei bem interessante eles recuperarem toda a história menor do Alvo Humano, que é um título que já foi usado antes. Ele cita aqui que o Alvo Humano já foi usado antes num personagem que não tem nada a ver com o Christopher Chance, que chamava... não vou lembrar o nome dele agora aqui. Mas é uma história antiga do Batman, um arco de história do Batman de 1951, tá? Em que esse personagem já existia, mas ele precisou da ajuda do Batman para resolver fazer a profissão dele, ou seja, assumir o papel do Alvo Humano. Depois, então, é que veio a vez do Christopher Chance, uma criação do Len Wein e do Carmine Infantino, que estreou em Action Comics em dezembro de 72, editado aqui nas páginas Superman quarta série pela saudosa Ebal. Quer dizer, depois da Ebal, lá em 74, nós não tivemos mais essas histórias. Finalmente ele ganhou popularidade quando tentaram fazer uma minissérie com ele e tal, lá também nos anos 70, mas não deu certo, também não deu certo. Então foram várias tentativas de trazer o personagem para a vida, mas ele funciona muito bem. Eles tentaram trazer para o série de TV, mas ele funciona muito bem nos quadrinhos. Então aqui, em novembro de 91, nos Estados Unidos foi lançada a edição extra Human Target Special, com o roteiro do Mark Verheiden e a arte do Rick Butcher e do Dick Giordano para promover a série televisiva. Tá? Isso aqui foi lá. Finalmente, o seriado não vingou, não deu sucesso, e finalmente, em 99, aí é que acontece essa história aqui, que na minha opinião é a primeira história verdadeira do Christopher Chance, tá? Do Alvo Humano. Em 99, o Peter Milligan e o Edwin Bielkowicz assumem esse negócio. Fazem a primeira série, que é de 99, e depois, em 2002, 2003, sai o Final Cut. Ele aqui fala em outubro de 2003. Eu achei que era 2002, mas tudo bem. 2003. Muito bem. É uma história sensacional. Vocês pode ter certeza que vai ser pura diversão. Tá? A arte do Bielkowicz é uma arte bem competente, bem adequada para uma história em quadrinhos para adultos. É muito bom dizer isso. Esse quadrinho aqui é um quadrinho para adultos. A arte não é uma das minhas favoritas, vocês sabem bem o meu estilo, quem acompanha o canal sabe, mas é uma arte que eu considero muito competente e muito adequada para a história, tá? Então aqui nós temos a primeira minissérie em 4 partes, em que o Christopher Chance é convocado inicialmente para fazer o papel de um personagem que não se identifica, mas ele recusa esse papel. Essa recusa vai desencadear uma série de problemas no futuro para ele, tá? E aí ele assume então o papel de um pastor que me parece um pastor evangélico, que combate nos discursos dele, né, nas homilias dele, ele combate o crime organizado, combate o tráfico de drogas, que atinge bem a região em que ele atua como pastor, né? E aí começa as reviravoltas todas na vida do personagem aqui, que a história não se restringe à história do pastor. Ele vai construindo uma história com diversos personagens, com diversas situações em que o Christopher Chance tem que atuar como alvo humano, assumindo outros papéis, e vai mostrando também a degradação do personagem, da identidade original do próprio Christopher Chance, o que é um paradoxo bem interessante, bem empolgante mesmo. E ele faz uma narrativa em que ele vai construindo diversas histórias, diversas pequenas histórias de diversos personagens,
para depois desencadear um evento final, uma grande catarse final, em que quase todos os personagens mais importantes da história se reúnem numa sequência final. Tem muita ação, tem muita aventura, tem muitas reviravoltas, tem muito drama que é fundamental para você se envolver, para você curtir o personagem. Então, eu tenho certeza que você vai curtir demais esse primeiro arco de história aqui. E aqui no final fica um gancho que foi que eu falei para vocês. Existe uma personagem aqui, na primeira história, que foi contratada para matar o próprio alvo humano, o próprio Christopher Chance. Independente de quem está tentando matar os alvos que ele vai substituir, existe alguém que contratou uma matadora profissional, uma viúva negra, uma Electra, sei lá o que ela é, e ela vai tentar matar ele aqui em diversos momentos da história, paralelamente às histórias que vão sendo contadas aqui. É uma história cheia de detalhes, de nuances e tal. E essa personagem não revela no final da história quem é que estava tentando matar o alvo humano. Que ficou, esse gancho é o que falta nesse volume aqui. Esse momento final não é revelado na primeira parte, no primeiro arco de história. Aqui no segundo arco de história que você finalmente vai descobrir quem é que estava tentando matar o próprio Christopher Chance, tá? Aqui a arte já é do Javier Pulido, que é um pouco mais conhecido, mas na minha opinião tem uma arte um pouco inferior à do Bielkovic. Eu prefiro a do Bielkovic. Mas, tudo bem, a história é tão boa que a arte não chega a incomodar, tá? Eu acho uma arte um pouco mais simples, uma arte meio caricata, não é do meu gosto. Mas a história do Peter Milligan parece a história do Tom King. Para quem conhece bem o Tom King, vai saber que o Peter Milligan não deixa nada a desejar nessa história aqui, tá? É bem verdade que a sequência feita pelo Tom King muitos anos depois, né, para essa história recente do alvo humano, ele trabalha o universo da DC Comics, né? Aqui não. Aqui são histórias exclusivamente do personagem mesmo, meio que num submundo de Hollywood, de Los Angeles, que é um cenário muito perfeito, muito adequado para as histórias do Christopher Chance, do alvo humano, tá? Onde tem muita gente famosa e de certa forma, muita baixaria, né? Muito crime, muitas coisas absurdas, impróprias, questionáveis, comportamentos estranhos. Então é um ambiente muito propício a atuação do alvo humano, que vai substituindo pessoas que estão sendo ameaçadas de morte, tá, gente? Fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador para vocês. Isso aqui está à venda, não é difícil de conseguir. É pena que aqui eu não tenho preço, mas se eu não me engano tá R$100, tá, gente? Ou é 100 ou é 120, agora não me lembro de cabeça. Mas está nessa faixa, e você também com algum bônus lá da Panini, com algum desconto, você talvez consiga até por um preço menor, tá? Sobre a edição, que eu não falei no início, é edição em capa dura, edição de luxo, bem caprichosa, bem legal, exceto esse erro que eu sempre falo da lombada de cabeça para baixo, que eu não consigo entender por que a Panini faz isso. Aliás, a Ópera Gráfica também faz a mesma coisa. É um cacuete de editor brasileiro que não entende que quando você apoia assim, está de cabeça para baixo. Deveria estar, né? Deveria ser escrito de cima para baixo, não de baixo para cima. Bom, mas isso é um detalhe, gente. A edição é super aprovada, a história é super legal, a arte é competente, é boa, dá para divertir e é uma história que você vai ter vontade de ler várias vezes. Tá bom, gente? Se chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei e não deixe de se inscrever no canal para ter essas dicas aqui. Até a próxima.